Seguimos com vocês aqui no Devocional 2024. Hoje vamos falar de poligamia e também de boa intenção. O inferno está cheio. Deus tem seus favoritos e Davi varre os seus inimigos. Seja bem-vindo aqui a este conteúdo para crescimento espiritual. No vídeo de ontem eu deixei para falar sobre o capítulo 4 e entrar depois no capítulo 5, 6, 7 e 8. O capítulo 3, versículo 36, mostra uma atitude de Davi que fez com que todos ficassem admirados quando ele agiu de uma forma em que ele demonstrou no seu comportamento o quanto ele considerava Abner. A maneira como ele lamentou e agiu, jejuando pós a sua morte. Veja que ser exemplo é mais que falar de exemplos. Todos nós devemos ser exemplo, no nosso comportamento, no nosso falar e no nosso agir. No capítulo 4, nós vemos que quando um guerreiro sucumbe, mexe com as estruturas de todo o exército. Depois da morte de Abner, vemos o que aconteceu com o reinado de Isbosete. Versículos 5 e 7 mostra que diante de tudo o que estava acontecendo, Isbosete estava dormindo por volta do meio-dia. O fim de quem não tem legalidade no trono e as consequências de quem é preguiçoso. Cada um de nós, naquilo que fazemos e vivemos, não podemos agir desta maneira, porque se assim agimos, as consequências virão. Não seja uma pessoa indolente, preguiçosa com aquilo que vem às tuas mãos, porque veja o fim de Isbosete. No capítulo 4, do versículo 9 ao 12, nós vemos que sempre existirão os aproveitadores que querem se dar bem, custe o que custar. Davi não tratava Isbosete como inimigo, mas como um homem justo. Aqueles homens chegaram para Davi com aquela ideia de que eles iriam se dar bem por terem matado Isbosete. Mas foi o contrário. Infelizmente, sempre temos e teremos os aproveitadores. Por isso, temos que estar sempre em espírito, atentos. Vamos entrar agora no capítulo 5, versículo 1 ao 4. É muito importante estes registros de idade e tempos. Sabe por quê? Porque a gente vê que a obra de Deus em uma pessoa e através de uma pessoa não é da noite para o dia. Por isso que fala lá no capítulo 5, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Preste atenção, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Mas ele foi ungido por Samuel lá na casa de Jessé quando ele era um pré-adolescente. Quando ele tinha 30 anos é que ele começou a reinar. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. É bom saber de datas, idades e tempos, para que a gente veja que nada da parte de Deus acontece de forma crua. Deus ele faz tudo no seu devido tempo. Então não seja ansioso. No versículo 6 ao 7, vemos Davi ele indo para
tomar posse de Jerusalém, que até então estava com os jebuseus, eles que possuíam aquele local. Por que Jerusalém? Obviamente, principalmente por questão espiritual, por uma questão profética, né? Mas Jerusalém era estrategicamente importantíssima, porque haviam vários espaços distantes entre Jerusalém e as demais cidades. Ela ficava num lugar alto, havia muros, então realmente vemos que ele agiu de forma estratégica e que o crescimento de Davi não vinha dele, o crescimento de Davi vinha de Deus. Por isso que no versículo 10 diz: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Quando nós buscamos viver debaixo da vontade de Deus, vem de Deus todas as coisas para as nossas vidas. No versículo 13, nós vemos um detalhe interessante na história que fala sobre as concubinas e mulheres que Davi adquiriu em Jerusalém, e aí fala sobre os filhos que ele teve em Jerusalém. Muitas pessoas, quando leem isso, dizem: mas Deus era a favor da poligamia? Veja, ter muitas esposas no Oriente Médio era comum, era um sinal de riqueza e de posição. Provavelmente, por exemplo, no caso do casamento de Maaca, filha do rei de Gesur, aconteceu por uma investida estratégica para aumentar o poder político de Davi contra Esbocete. Além disso, pela questão de sucessão no trono, era importante o rei ter muitos filhos do sexo masculino. Embora sabemos que viole o plano original de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Que ele declara que o homem e a mulher se tornariam uma só carne. Jesus reiterou esse princípio lá em Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 e 6. E Deus advertiu em Deuteronômio 17:17 que adquirir muitas esposas era perigoso. O Antigo Testamento mostra vários relatos de brigas por causa da poligamia. Por exemplo, a gente vê a provocação de Penina a Ana, mãe de Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, mostra isso, por exemplo. A poligamia produz ruína espiritual. Os numerosos casamentos que Salomão, por exemplo, teve, e nós vamos ler isso mais à frente, com estrangeiras, acabaram provocando a sua transigência espiritual. E até mesmo a queda do reino. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 11, 4. Praticamente a poligamia desapareceu após o cativeiro babilônico. Deus deixou claro na igreja primitiva, aos seus servos, que cada um deveria ter apenas uma esposa. Você pode ver isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 12. Os princípios do princípio não mudaram, continuam os mesmos. Muito forte, né? No versículo 21, nós vemos a batalha de Davi contra os filisteus. Os filisteus, eles levaram os seus ídolos à batalha por uma razão. Demonstra que eles colocaram absolutamente todos os recursos possíveis e imagináveis naquela batalha. Mas sucumbiram, porque o Senhor Deus estava naquela batalha. Aliás, no versículo 22 e 25, quando a batalha retomou, Deus queria que Davi se submetesse às estratégias dele, pois ele é o Senhor dos exércitos. A guerra é dele, por isso que a primeira batalha foi de um jeito, a segunda batalha ele foi por trás das amoreiras, e o barulho de marcha ali naquele lugar era o próprio Deus marchando para vencer o exército inimigo. Que maravilha, né? Quando Deus está na nossa batalha. No capítulo 6, do versículo 1 ao 7, nós vemos um momento muito doloroso. Quando Davi, com uma boa intenção, quis trazer a Arca da Aliança, mas não da maneira certa.
boa intenção não substitui obediência. A forma como levaram a arca era totalmente o oposto do que Deus determinara. Somente os coatitas tinham a permissão de carregar a arca. E mesmo eles não podiam tocar diretamente nela, pois morreriam. Por isso eles carregavam aquelas hastes, os varais. Números 4,15 mostra isso. A atitude de usar é como nos dias de hoje, quando desrespeitamos a santidade de Deus. No Pai Nosso nós lemos e oramos, né? Santificado seja o teu nome. Uzá, por ter sido criado com a família de Abinadab, ele sabia qual era a forma certa. Ele violou o padrão de Deus. Agora, a arca foi para a casa de Obed-edom. Interessante que Obed-edom, ele era da cidade de Gate, ele era geteu, da Filístia. Embora ele fosse filisteu, ele havia migrado para Israel. E ele tornou-se, inclusive, guarda-costas de Davi. Você pode ver isso no capítulo 15 e 18. E mais provável que ele fosse levita, até porque mais tarde ele foi nomeado músico e porteiro do templo. Você vê isso em 1 Crônicas, capítulo 15, do 16 ao 26, e também no capítulo 16, 4 e 5, e o versículo 38, e também 26, 1 ao 6. Os levitas podiam ser geteus se procedessem da cidade levítica de Gat-Rimon. Lá em Josué, capítulo 21, no versículo 20 ao 24, mostra isso. Então tudo ali foi um plano de Deus para chegar até Obed-edom. No versículo 12 ao 19, nós vemos que quem erra uma vez e aprende é humilde e inteligente. Mas quem continua errando é orgulhoso e burro. Davi, dessa vez, trouxe a arca da maneira certa. Ele não colocou sobre carro, ele não colocou sobre bois, ele colocou nos ombros de quem deveria estar e da forma como deveria ser trazido. Quer dizer, ele entendeu como deveria ser. E vemos que no momento em que ele estava despido das roupas reais e vestido da estola sacerdotal, no versículo 14, o que ele estava querendo, na verdade, era dar uma mensagem ao povo que ele desejava levar o povo à adoração a Deus. Mas, no capítulo 6 ainda, versículo 16, 20 e 23, os versículos, nós vemos que Mical não entendeu isso. Como é ruim ser casado com alguém que lhe despreza, né? E principalmente quando despreza sua vida com Deus. Mas toda atitude tem as suas consequências. Veja que Mical não pôde ter filhos, ela agiu com irreverência e desrespeito para com Deus e para com Davi. Vemos no versículo 17 que enquanto Saul não esperou Samuel, lá em 1 Samuel 13, 9 mostra isso, e foi oferecer sacrifícios, um ato que somente os sacerdotes tinham autorização, Davi o fez como mais um em meio à multidão, junto com os sacerdotes. Você vê isso lá em 1 Crônicas, mais detalhado, capítulo 15, versículo 11. Percebeu a diferença entre os dois? Enquanto um agiu de forma reverente para com Deus, outro agiu de forma irreverente. No capítulo 7, no versículo 1 ao 7, nós vemos o desejo de Davi em honrar a Deus. Por isso ele queria construir uma casa para Deus. Mas sabe o que me chamou a atenção? No versículo 6, quando Deus fala que ele andava de tenda em tenda. Elas são montáveis e desmontáveis, como cada um de nós. Nós somos tendas de Deus, que hoje estamos aqui, amanhã desmontamos e não estamos mais. Ele quer habitar e morar em você. Eu vou deixar para continuar o capítulo 7 e o capítulo 8 no vídeo de amanhã. Compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo. Você é especial para Deus. Até amanhã.